Evangelho de João, capítulo 4, versículos de 23 a 26. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu o sou, eu que falo contigo. De adorar em espírito e em verdade. A hora agora é. Estamos vivendo nesse tempo, esse privilégio de adorar o Pai em espírito e em verdade. Isso é conforme a revelação dada nesse tempo, nessa dispensação. Porque, logicamente, os adoradores do Antigo Testamento, eles logicamente adoravam em verdade, eles não estavam atuando numa mentira, de forma nenhuma. Deus tinha dado a revelação de acordo com o seu tempo. Então, esse tempo que vivemos é uma nova revelação. É a revelação de adorar o Pai em espírito e em verdade. E nós vemos que o Filho está conectado a essa verdade. Que pelo Filho nós temos esse acesso a esse tempo, esse privilégio de adorar o Pai. Coisa que nunca houve antes. Uma nova revelação, porque diz que no versículo 23, no final do versículo diz: adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Não era meramente a questão de adorar a Deus, que no Antigo Testamento se fazia, mas adorar ao Pai é algo bem peculiar, bem distinto aos cristãos, aos santos do Novo Testamento, que passaram então a entender e a ter esse privilégio dessa relação de Deus como Pai. Então é algo muito mais, é um privilégio muito grande nós podemos estar nessa posição de adoradores, não apenas de Deus, como um Deus conhecido parcialmente, mas conhecer a Deus completamente é o privilégio do cristão. Ele pode conhecer a Deus como Pai, Filho e Espírito Santo, uma verdade revelada no Novo Testamento. E ele pode então ter esse privilégio de adorar ao Pai. É interessante o início desse capítulo. Podemos ler alguns versículos no começo do capítulo? E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos,
deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se, assim junto da fonte, era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. É muito interessante entender que essa herdade dada por Jacó, seu filho José, e na bênção de Jacó, em Gênesis, nós vemos que José era um ramo frutífero que passava por cima do muro, que saía do muro, para o outro lado do muro. E ali já em Gênesis havia sido mencionado que essa graça de Deus iria sair do hall, do ambiente dos judeus apenas, ia se estender a outros. E aqui está passando, né, para Samaria também, para os samaritanos. E daí então, depois disso, nós vemos essa revelação de que a hora vinha que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Mas há outra coisa conectada também, que ele fala no versículo, desde o 19, disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, a outra coisa era quanto ao lugar também. Não haveria mais esse lugar geográfico, Jerusalém, porque a verdade era que os adoradores do Antigo Testamento deveriam adorar em Jerusalém. Adorar em outro lugar era idolatria. Agora nós estamos vendo que não era em Jerusalém, nem em qualquer lugar. Adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Mas esse outro lugar, qualquer lugar, não significa que adorar-se-ia a Deus de qualquer maneira, ou no lugar que o homem escolhesse para adorar. Essa verdade também nós encontramos depois nas epístolas, muito bem claramente, e também em Mateus 18, nos falando: onde forem reunidos 2 ou 3 para o meu nome, ali estou eu no meio deles. Então, embora não fosse mais um país, ou uma cidade, ou um templo, num lugar só no mundo, mas haveria o lugar, continuaria sendo, onde Deus indicaria esse lugar para se adorar. Então nós temos realmente nesse capítulo e nesses versículos que foram lidos, muita instrução, muita revelação nova, algo novo, de grande privilégio para nós cristãos. Está no versículo 24, que o adorem em espírito e em verdade. Tudo que se vê antes de Cristo, quer seja a nação de Israel, quer seja a cidade de Jerusalém como local onde Deus havia escolhido para adoração, era uma adoração que prefigurava Cristo. Nem em Israel, nem em Jerusalém, eles adoravam em espírito. Eles tinham a verdade, porque Deus havia delegado a essa nação de Israel a verdade. Mas eles não adoravam em espírito. Eles tinham necessidade de um sacrifício de um animal. O sacerdote tinha que sacrificar por si mesmo e depois pela nação, para depois entrar na presença de Deus. Quando o Senhor Jesus se dirige à mulher samaritana, fala: a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade.
O que ele está dizendo é isso, é que hoje, quando nós chegamos para adorar a Deus, nós não necessitamos de fazer um sacrifício antes. Ninguém aqui tem que trazer um cordeiro antes, tem que trazer um animal, ou tem que trazer as suas boas ações, as suas obras, o seu modo de andar, para ser capacitado a adorar a Deus. Nós trazemos uma coisa aqui para adorar a Deus. O sangue de Cristo nos capacita a estarmos na presença de Deus. Essa é a diferença, toda a diferença, da nação de Israel, o local em Jerusalém onde tinha que se adorar no templo, é que hoje quando nós reunimos, nós não estamos reunidos como uma nação ou numa cidade, numa localidade, mas estamos reunidos em torno de uma pessoa, que é Cristo. E essa pessoa é o objeto de nosso afeto. É aquilo que temos diante de nós e por quem nós podemos chegar e falar, Pai. Em Israel, o sumo sacerdote, depois de sacrificar por ele mesmo e pelo povo, ele não chegava no lugar mais santo e chamava Deus de Pai, de modo nenhum. Ele não chamava Deus de Pai. Ele não se dirigia a Deus, ó Pai, aqui estamos. Você não vê nenhuma oração em Israel se dirigindo a Deus como Pai. Mas era o poderoso, o grande e aquele que agia com justiça. Mas nós nos achegamos diferente, em espírito e em verdade. E isso não é a vontade nossa. Não é nós que delegamos aqui entre 3 ou 4, falar, vamos reunir ali, que o Senhor vai ficar no nosso meio. Não é isso. O que Mateus 18 fala é, onde 2 ou 3 estiverem ou forem reunidos para o nome de Cristo. Esse ser reunido é por Deus que é reunido. Não é moto próprio, o homem desejando, como nós vemos alguns independentes hoje querendo fazer, falar, não, basta você concordar 2 ou 3, falar, vamos reunir aqui e o Senhor vai chegar e ficar no nosso meio. Não é isso que está sendo falado aqui. Não é o que o Senhor Jesus está falando para a mulher samaritana. Ele está falando de que há um sacrifício que ele mesmo ia cumprir. E o sangue necessário para chegar na presença de Deus e não ser consumido por causa do pecado, esse sangue que capacita o homem a chegar na presença de Deus, ele mesmo ia derramar. E agora, nós podemos apenas fechar nossos olhos e falar, Pai, e nós estamos na presença de Deus. Como adoradores. Não digo sabendo que Deus é onipresente, está em todo lugar. Todo mundo pode falar, bom, mas todo mundo está na presença de Deus. Não como adorador. Toda a criação de Deus tem Ele aqui. Deus está perante toda a sua criação vendo. E aqueles que Ele escolhe desse meio dessa criação para reunir a seu nome, esses são os adoradores que o adoram em espírito e verdade. Nenhum mérito nosso. Nós não somos especiais porque nós somos alguma coisa, mas porque Deus nos tornou especiais, adoradores especiais dele. Povo santo, nação santa, ele diz. Povo zeloso de Deus. E é um privilégio nosso. E nós temos só que ser gratos a Ele por nos dar essa verdade e nos trazer aqui como adoradores. Muitas pessoas conectam um templo que é chamado, todo mundo chama de igreja, erroneamente. As pessoas ainda conectam o templo, uma edificação, com o nome de Deus. Como que se Deus estivesse preso ali dentro e as pessoas entrassem ali para adorar. Eu já vi em algum templo escrito assim, ó, vinde e adoremos ao Senhor. Também assim escrito, a sua casa será chamada casa de oração. E com o que está conectado o templo? O templo está conectado exatamente com o Antigo Testamento, com o povo de Israel. Nós vemos em João 2 que o templo demorou 46 anos para ser edificado. E Deus vinha morar ali. Talvez muitos de nós, muitos dos nossos jovens, não entendam, fiquem perguntando por que existem tantas igrejas, como eu já disse, erroneamente chamada. Porque o homem ainda não conhece
o que é adorar a Deus em espírito e em verdade. Não é entrando num lugar, como dizem alguns, eu me sinto bem quando entro naquele local lá. Não, não existe isso. Nós temos acesso direto à presença de Deus, onde quer que nós estejamos. Não existe mais um lugar físico, né? Um templo, tem que construir um templo, para que Deus venha morar ali, eu entre ali para adorar a Deus. Não. O meu lugar de adoração, através do sacrifício de Cristo, é direto com Deus. Quer dizer, é um erro da cristandade professante ter um templo para adorar a Deus. Isso não existe. Existiu sim no Velho Testamento, onde Deus estava ali, onde Deus vinha habitar, como disse Davi, é uma casa, vou construir uma casa para o Senhor, que foi Salomão que acabou edificando. Mas no nosso caso não. Nossa adoração não se faz através de um lugar físico, de um lugar onde, desse local aqui onde nós estamos, não é um templo, é um local que nós escolhemos para que nós estivéssemos reunidos em nome do Senhor. E nós podemos adorar o Senhor aqui. Nós podemos adorar o Senhor em casa, ajoelhados. A nossa oração não tem que ser feita agora dentro de um templo. Muito erroneamente, então, esse local é chamado de igreja. Não existe igreja. Igreja somos nós. Nós, cada um de nós, formamos a igreja. O local físico agora, então, para adorar, não é mais em Jerusalém, não é mais num templo. É onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor. A adoração é necessário a gente distinguir quando se fala em Mateus 18, 20, onde estiverem 2 ou 3, nós vemos que o caráter de assembleia ou a igreja reunida é o fator principal para que haja a adoração nesse sentido que nós lemos aqui da mulher samaritana. Eu não quero negar que exista que um homem possa adorar sozinho a Deus, mas quando Deus fala de adoração aqui, é adoração coletiva. A adoração coletiva que eu digo é 2 ou 3 reunidos ao nome dele para adorá-lo. Oração em casa, nós temos a oração, nós podemos orar em qualquer lugar. A palavra diz que levantai vossas mãos, orar em qualquer lugar, em todo lugar nós devemos orar. Mas a adoração no sentido de adoração, eu creio, é no sentido coletivo, sempre a assembleia reunida para adorar. E é o que nós temos em reuniões específicas disso. O partimento do pão, por exemplo, é uma reunião em que nós chegamos única e exclusivamente reunidos para adoração. Não é lugar para nós estarmos ministrando, não é lugar para nós estarmos exercendo nossos dons. Não é esse lugar. É um lugar para adoração, a ceia do Senhor. E isso é importante nós entendermos o que é adoração coletiva. É todos reunidos, foram reunidos com esse propósito de adoração. Isso é importante distinguir. Versículo no Evangelho de João, ainda no capítulo 16. Nós vemos que a mulher diz que quando vier o Cristo, o Messias chamado Cristo, ele nos anunciará todas as coisas. E no capítulo 16, nós vemos aqui o Senhor falando do Espírito Santo, dessa pessoa, terceira pessoa da Trindade, versículo 13 e 14, do capítulo 16 de João. Quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Nós vemos aqui essa pessoa
a presença dela aqui nesse mundo, do Espírito Santo, tornando-se início dessa dispensação da qual nós vivemos hoje aqui. É a presença do Espírito Santo aqui nesse mundo, como nunca antes havia havido, nesse caráter de estar no crente, né, nos cristãos e entre os cristãos. E nós vemos que aqui o trabalho dele é anunciar a verdade. E essa verdade, ela está conectada a ele próprio, ao próprio Espírito Santo. Então nós encontramos os homens inspirados pelo Espírito Santo, escrevendo as cartas dirigidas aos cristãos desse tempo que vivemos, que são as cartas de Paulo especialmente. E o Espírito Santo, dirigindo essas pessoas, revelou ali verdades que está conectado ao seu próprio trabalho. O Espírito da verdade anunciando a verdade. Então é muito importante esse pensamento que nós temos aqui desenvolvido, que a verdade ela está conectada à própria palavra de Deus e à revelação do Espírito Santo. Não existe nada revelado que não esteja na palavra. E isso é um consolo e ao mesmo tempo um alerta para nós entender que o Espírito Santo, ele sempre vai agir conforme aquilo que está escrito na palavra de Deus. Ele nunca vai fazer algo que está fora, ou contrário até, da palavra de Deus. Eu estou dizendo isso porque é muito comum, né, os erros hoje de doutrinas no meio dos cristãos, assim essa cristandade professa, né, de colocarem o selo do Espírito Santo naquilo que o próprio Espírito Santo disse que não era daquele jeito. Então é muito precioso nós lermos a palavra de Deus, as cartas dirigidas a nós, em temor, sabe, em exercício, para que o Espírito Santo, sabe, revele essas verdades a nós. Porque esse é o tempo que ele está trabalhando. Ele está trazendo uma coisa do céu para nós. Ele está anunciando para nós as coisas do céu. Reveladas aqui, nesse livro que nós temos. E eu gostaria de dizer aos jovens, aos mais novos, como é necessário que vocês leem, sabe, leiam a palavra de Deus, sabe, ore, tenham tempo, tenham um exercício, porque a parábola do semeador, que é mostrada nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, e em Marcos e Mateus, ele nos fala da semente que frutificou e produziu. Em Mateus diz que ela produziu a 100, a 60 e a 30 por 1. Ela vai abaixando. Em Marcos nós vemos que ela produziu a 30, a 60 e a 100 por 1. Ele inverte. Por quê? Porque nós vemos como testemunho, realmente, nós vemos que o testemunho ele vai perdendo a sua força por falha do homem. Mas um servo, que é o caráter de Marcos, por mais que seja degradante a apostasia, vamos chamar assim, das verdades, um servo ele deveria crescer. Ele devia produzir a 30, a 60 e a 100 por 1. E é uma pena, sabe, que às vezes nós estamos tão perto, né, tão vivendo com aquilo que nós recebemos do Senhor e não aproveitamos isso. Nós estamos perdendo, sabe, nós estamos
caindo, nós estamos afundando. Eu lembro quando nós começamos a partir o pão com os irmãos em comunhão, e vinham os irmãos mais velhos, né, que já há tempo estavam na mesa do Senhor, e eu confesso que eu pensava de mim, falava, puxa vida, mas que coisa, né? Esses irmãos sabem tanto, olha que a gente sentava do lado deles, ficava perguntando, né, ficava até amolando os irmãos com tanta pergunta, com tanta... E eu pensava, puxa, os filhos desses irmãos aí devem ter um privilégio, eles devem saber tanto, porque olha como os pais deles sabem. E daí eu vi que não era assim. Hoje eu vejo em nós mesmos que não é assim. Que nossos filhos às vezes não dão importância, ou melhor, não dão a importância que deveria dar àquilo que nós temos recebido do próprio Espírito do Senhor, né, do Espírito, da revelação do Espírito Santo. Então, gostaria de animar, não somente aos jovens, a cada um de nós, a buscar, né, no sentido de aberto a Ele, para que Ele fale conosco, como a irmã falou, falar conosco, deixa o Senhor falar com a gente, sabe? Abrir nosso coração e deixar o Espírito Santo falar aquilo que Ele quer falar, porque Ele quer o quê? Ele quer glorificar a Cristo. Ele me glorificará. Só que a glória de Cristo acaba com a nossa glória. Por isso que muitas vezes nós não queremos ouvir. Porque nós estamos preocupados conosco mesmo, com aquilo que nós gostamos de fazer, ou sei lá o que. Cada um sabe muito bem o que ele tem no coração. Então, o Espírito Santo vai acabar com isso, porque Ele me glorificará. Mas, irmão, se você é um cristão, logicamente, estou chamando o irmão porque é um cristão, saiba que nós fomos eleitos para isso, sabe? Para conhecer essa pessoa maravilhosa que é o Senhor Jesus. Já no presente. Eu sei que um dia nós estaremos todos juntos com Ele na glória, não haverá restrição, nem impedimento nenhum em o conhecer. Mas o privilégio é hoje, aqui nesse mundo, contrário, conhecer dessa pessoa. Então esse tempo que ele está falando aqui, é do Espírito Santo, que ele vos anunciará e guiará toda a verdade, é hoje. O nosso versículo 26, enfatizando o que o Lemão tocou no assunto, disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Essa é a revelação maior que nós podemos receber. O próprio Senhor Jesus se revelando como Cristo. Agora eu pergunto, nós ouvimos essa revelação do próprio Senhor? Eu me lembro com 12 para 13 anos, eu ouvi Cristo mesmo se revelando. Senhor Jesus. E aos jovens, faço essa pergunta. Sinceramente, ouviste o Senhor se revelando? Não adianta pensarmos que porque atendemos a uma reunião, os nossos pais frequentam uma religião, não é nada disso. O mais importante é saber. Ouvir essa revelação que o Senhor Jesus nos faz. Não vamos ser salvos por estarmos continuamente nas reuniões ou fazendo o que os cristãos fazem. Não é nada disso. A igreja é um corpo vivo, não é um edifício material. E o mais importante realmente é sabermos que o Senhor Jesus mesmo se revela aos nossos corações. Eu imagino essa mulher escolhida pelo Senhor Jesus para uma revelação assim, da forma como o Senhor falou com ela. Eu sou, eu que falo contigo. Reis, Herodes, Pilatos, todos questionando, quem és tu? És tu o Filho de Deus? És tu o Rei dos Judeus? O Senhor não falou nada.
a essa mulher ele se revela totalmente. E essa mulher tipifica o que nós somos, sem nenhum direito, sem nenhum merecimento, uma pecadora, por assim dizer, revelar seus maridos, e coração de amor do Senhor se revelou a ela totalmente. Então, mais uma vez aos jovens, né, que prestem atenção na voz do Senhor. Certamente Ele está se revelando. Não se apegue à amizade, à pessoa de ninguém, só a essa revelação do próprio Senhor Jesus. O que damos ao Senhor por lo que Ele es en sí mismo. Precio das glórias da sua pessoa. E es diferente, es para distinguir de alabanza, louvor. Louvamos a Dios por lo que Él tem feito por nós. Adoramos a Dios por lo que Él es en sí mismo. Es la diferencia. So, aprecio da sua persona, das glorias de la revelación que tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en Cristo tenemos la revelación completa de Dios. No falta nada más da revelación de Dios. En el Antiguo Testamento había adoración, pero la revelación de Dios era en parte. Había revelación de Dios en Sinaí. Su poder, su santidad. Pero es en Cristo que tenemos la revelación completa de Dios. Y por eso es que dice adoración en espíritu y en verdad. La verdad es la revelación completa de Dios. Oh, hermanos, es un privilegio tan sublime de que podemos decir que conocemos a Dios en toda la plenitud de su ser por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los musulmanes, dicen musulmán, ¿no? Dicen, Dios no es conocido, ni se puede conocer. Qué triste. Qué triste. Nosotros podemos decir conocemos a Dios. Y por las glorias de su persona, nosotros adoramos. Como hermano ten falado, adoramos colectivamente cuando llegamos para partir el pan. Pero adoración también es en forma individual. Tenemos un ejemplo en Juan 9 de una persona que adoraba forma individual. Y veo yo, hermanos, que debe haber adoración en todo momento. O aprecio las glorias de su persona. Pero aquí tenemos ese hombre que el Señor le dio a vista. Y después el Señor le encuentra y dice, versículos 35, Jesús vio que tienen expulsado y encontrando, dícele, ¿crees tú no filho de Dios? Él le respondió y dice, ¿quién es Él, Señor, para quien Él cree? Y Jesús le dice, tú ya o ten visto, y es aquel que
fala contigo. Él le dice, creo, Señor, y adoró. Entonces, adoración, hermanos, es una cosa que debemos practicar todos los días, en nuestros hogares, forma individual. En Israel había un sacrificio, holocausto dice, ¿no? Que se ofreció un cordero en la mañana, otro cordero en la tarde. Siempre estaba quemando sobre el altar ese cordero constante. Olor suave de ese sacrificio subía siempre a Dios. Holocausto es no tanto a obra de Cristo, sino las glorias de su persona que Dios aprecia. Es a presentar a Dios a persona de Jesús Cristo en toda su gloria. Esa es adoración, hermanos. Y es una cosa constante en nuestra vida que debe fluir. Y veo que muchas veces cuando congregamos el día domingo a partir pan, muchas veces no hay mucho adoración fluyendo. ¿Por qué? Pienso que es porque no practicamos mucho adoración en nuestra vida particular. Debe ser oído en nuestros hogares a alabanza, o louvor de nuestro Dios todos los días. Procuro en mi casa, no es siempre así, hermanos, pero después de la cena en la noche, cantar algunos louvores y alabanzas a Dios. Está esperando eso Dios. Tan glorioso es Él. Esa diferencia entre el Antiguo Testamento, donde el enfoque era más en el hombre. ¿Cómo es el hombre? ¿Puede él rendir a Dios? No puede. Pero en el Nuevo Testamento, Dios dice, ya no estoy probando más al hombre. Terminó a prueba. Ahora quiero mostrar lo que yo soy. Y en la cristiandad tenemos la revelación completa de todo lo que Dios es en su ser. Y a base de eso es adoración en espíritu y en verdad. En espíritu, porque como los hermanos te han hablado, el Espíritu Santo está aquí en una forma especial en esta dispensación. Algunos han llamado esta dispensación es la dispensación del Espíritu Santo. Porque es cuando el Espíritu Santo está morando en su templo aquí en este mundo, que son los creyentes en el Señor Jesús. Y nosotros, hermanos, una vez creyendo en el Señor Jesús, nunca salimos del templo. Somos el templo. Entonces la adoración debe ser constante para Él. Mucho más cuando nos congregamos. Señor, nos ayuda, hermanos. Es muy precioso esto. Y que el Señor Jesús en este capítulo fala eso a una mujer samaritana que no era de los judíos. En el capítulo anterior, falando a Nicodemo,
un príncipe, uno que entendía las escrituras. No fala adoración, fala o nuevo nacimiento. Pero a una mujer samaritana fala adoración. Es una de las cosas más sublimes, privilegio más alto que de nuestro tiempo de la dispensación da gracia. Qué grande privilegio. Aqui fala que a mulher deixou o seu canto. Imagino que naquela época era alguma coisa importante, essa atividade de ir à fonte buscar água. Talvez esse cântaro fosse alguma coisa individual, personalizado. Naquela época não existia as facilidades industriais que tem hoje, então um cântaro devia ser alguma coisa muito pessoal. E ela deixou o seu cântaro e foi à cidade falar do Senhor Jesus. Isso nos fala talvez do desprendimento que essa revelação de Cristo causa aos nossos corações. Deixarmos o nosso orgulho, nossos direitos, os nossos bens, tudo passa ao segundo plano. E a pessoa do Senhor Jesus deve ser o mais importante para nós. Assim que é importante algumas coisas na nossa vida do dia a dia, mas a pessoa do Senhor Jesus tem que ser, deve ser, aquilo que está em primeiro lugar. Todas as opções na nossa vida devem estar sempre no segundo lugar. O primeiro sempre o Senhor Jesus. Ciudad con el pozo de agua viviente. Qué boa meditar, ¿no? Hermanos, no es o que somos nos. La cristiandad es o que es nuestro Dios. Eso es. Vejo que tal vez para la próxima reunión de estudio podemos tal vez leer el capítulo, porque tiene mucha enseñanza este capítulo completo tocante ese tema de adoración. Como el Señor llega a esta mujer y cómo recibe de ella adoración. Pero es mucho importante ese tema, hermanos, de adoración. Y quiero decir una cosa más en cuanto a adoración en Hebreos capítulo 9. O lugar de adoración. Como los hermanos han falado, ahora no es un lugar geográfico, es un lugar de comunión, donde se muestra la comunión del cuerpo de Cristo. Pero en hebreo se muestra el lugar santo donde entramos para presentar nuestras adoraciones y louvores. Hebreos 9, versículo 24. Porque Cristo no entró en un santuario feito por manos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Capítulo 10, verso 19. Tendo, pues, irmãos,
ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pelas suas carnes. Versículo 22. Cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé. O lugar de adoração onde entramos em espírito é o céu mismo. Chegamos a un lugar onde podemos congregarnos, como explicaron los hermanos, pero en espíritu entramos al mismo céu, a presencia de Dios, para adorar a Él en espíritu y en verdad. Es por eso, hermanos, falando en forma práctica, que no usamos instrumento músico en la congregación. No es prohibido, como anoche en el cántico en la casa del hermano hemos usado instrumentos. No es prohibido, pero cuando es el carácter cristiano de adoración, es en espíritu. Instrumento en sí no es espiritual, porque un hombre inconverso puede también tocar instrumento, muy bonito, pero el instrumento es material. Pero el carácter del verdadero adoración es en espíritu y en verdad. Y es por eso, es bueno que entiendan los jóvenes, porque en la congregación, cuando congregamos con el Señor Jesús presente, porque es que no usamos instrumentos. Es por esa razón, hermanos. En espíritu. No como los judíos en el Antiguo Testamento, que tenían instrumentos, trompetas, tenían muchos instrumentos, adoraban a Dios. Era ordenado por Dios en aquel tiempo, pero entender que ahora es mucho más sublime adoración del tiempo cristiano.